E a gente dá mais uns 5 minutinhos. Ó, o Paulo chegou. Boa noite. Esta é a lista de seguro num raio de 4 quilômetros. Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Bom, a gente já está ao vivo. Deixa eu ver se já tem. Não tem ninguém, a gente não chamou ninguém aí. Vamos dar uns minutinhos aí. A Paula está tentando entrar, parece, mas ainda não conectou. E a gente tem como botar o microfone mudo na hora que a gente parar de apresentar? Porque tem um bebezinho chorando aqui, eu acho que é melhor. Inclusive, eu quero pedir licença. Gente. Se eu tiver que sair para... Ou se você quiser pegar ela também, bebê. vontade. Aí talvez eu não consiga acompanhar todos, mas eu vou tentar. Tá. Em Camilo, se você quiser entrar com ela na live também, pode entrar, fica à vontade, tá? Se precisar de fundamental. Essa hora ela já tá. A Dani, de vez em quando, tem umas reuniões que a Laurinha cisma de mamar, ela vai lá e fica mamando no meio da reunião. Bom, pessoal que está aí assistindo, boa noite. Hoje é a terceira noite de lançamento do livro. Vou fazer as apresentações iniciais do projeto e do livro e a gente começa na sequência. Boa noite a todos, pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais do Cinecipó, do Espaço como Luz e Estrela. O Cinecipó é um festival de cinema que acontece desde 2011, a partir do qual esse livro foi idealizado e realizado em parceria com o Cefet. O Espaço como Luz e Estrela é uma ocupação cultural urbana aqui de Belo Horizonte, um casarão que estava abandonado há mais de 20 anos, e está ocupado há mais ou menos 6 anos por artistas aqui da cidade. Oferece uma programação extensa e diversificada ao longo do ano. E é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, compartilhando o resultado desse trabalho que envolveu 26 autores e autoras. Ele foi organizado por mim, pelo Paulo Eméritos e pelo Wagner Moreira, uma parceria do Cinecipó com o grupo de pesquisas tecnopoéticas do programa de pós-graduação de estudos de linguagens do Cefet-MG. É importante ressaltar que o design e a diagramação do livro foram feitos por alunos do curso de graduação em tecnologias da edição e do Cefet-MG também. O resultado está sendo bastante elogiado, o livro está sendo comercializado pelo site do Cinecipó, quem tiver interesse pode ir lá. E a partir nos próximos dias ele vai ser vendido também pela livraria Scriptum e no sebo Sétima Arte do Valeta, aqui em Belo Horizonte. O livro foi viabilizado com recurso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, do programa Exibe Minas, do governo de Minas. Ele é uma edição sem fins lucrativos, está sendo vendido a preço de custo, e o recurso arrecadado vai ser reinvestido no volume 2. Inclusive, quero divulgar que a gente está com um chamado aberto para a segunda edição. Quem quiser participar, é só entrar no nosso site também. Bom, por fim, queria agradecer também a FAPEMIG. E é isso. Boa noite a todo mundo. Vou passar a palavra agora para a Camila. Tá certo. Mas, então, você falou se tem como depois silenciar o microfone quando terminar a apresentação? Tem. Quando você terminar a sua apresentação, aí você vai para os bastidores e seu microfone fica mudo automaticamente. Tá bom. Tá certo. Então,
Tá, aí a gente retoma com todos os autores e autores no final da conversa também. E aí você vai me pedindo aí quando você quiser colocar o PowerPoint, beleza? Tá. Então, boa noite, agradeço a presença de todos e todas. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da criação do coletivo audiovisual Munduruku e a atuação das mulheres realizadoras indígenas na luta por autodeterminação e direito à terra e o percurso que levou elas a se tornarem protagonistas da primeira experiência de imersão multissensorial no Brasil, que teve a estreia no Museu dos Correios de São Paulo e percorreu vários festivais internacionais. Então, o povo Munduruku vive ao longo do Rio Tapajós, na bacia do Rio Tapajós e afluentes. E o coletivo audiovisual Munduruku tem buscado meios para gravar, editar e contar suas próprias histórias, desde que eles tiveram consciência do poder do audiovisual para criar mudança social e, sobretudo, para denunciar as ameaças que eles têm sofrido. Eles, cansados de esperar pelo governo, eles resolveram fazer a autodemarcação da terra indígena Sauré-Moibã, munidos de GPS e placas, eles mesmos foram lá e demarcaram a terra. E nesse ponto de não esperar, né, por ações governamentais, observa-se a convergência de suas ações com as estratégias das comunidades autônomas zapatistas. A necessidade de fazer os próprios vídeos surgiu nesse processo de autodemarcação, quando aconteceu uma primeira oficina de vídeo. As jovens mulheres Munduruku, a princípio esse coletivo de cinema, de audiovisual, de vídeo, era formado principalmente por mulheres, e elas sentiram a necessidade de registrar essa autodemarcação sem depender dos jornalistas ou dos documentaristas, né, aliados. E elas formaram o coletivo da IECAPAP, de cinema, e assinaram a autoria do primeiro filme, que chama Autodemarcação da IECAPAP AP. Uma das realizadoras... agora eu queria colocar o PowerPoint, isso na segunda imagem. Deixa eu ver se consigo abrir ele aqui. Então, essas são imagens das primeiras oficinas que aconteceram na terra indígena Sauré-Moibã. Essa jovem que hoje tem 16 anos, a Beca Munduruku, ela dá um depoimento, né? Nós, guerreiras da aldeia Sauré-Moibã, nos dedicamos a fazer um filme da autodemarcação para mostrar que não estamos de braços cruzados esperando o governo. E no próximo slide, é uma imagem delas no Festival do Rio, foi uma parceria com o Estevão Ciavato, ele fez um documentário que é Brasil S.A., então elas estão já circulando os festivais, registrando, principalmente registrando as ações, as expedições de expulsão dos garimpeiros, né, que hoje em dia é um dos principais problemas que o povo Munduruku tem enfrentado. Inclusive, até uns 2 domingos atrás, teve uma reportagem no Fantástico, com o ministro do Meio Ambiente, o sinistro do Meio Ambiente, falando, né, falando que os Munduruku têm interesse na mineração, e, na verdade, tem pouquíssimos, né, 2 ou 3, enfim, que estão envolvidos com a mineração, mas isso não representa né, os 12 mil Mundurukus. Então, a gente vê como é importante o audiovisual, né, como uma arma para dar voz às comunidades. Aí agora eu queria passar para o próximo slide. Deixa eu passar. Nos últimos anos, se observou um momento particular de empoderamento político feminino com o surgimento de 2 grandes lideranças, que são essas que estão aqui, Alessandra Corapo Munduruku e Maria Leusa Cabá Munduruku. Em dezembro de 2017, a Alessandra, a Maria Leusa e a pequena Ana Vitória, que é a filha da Maria Leusa, fizeram uma viagem até o sudeste mexicano, para Chiapas, para conhecer a experiência de resistência e de autonomia dos zapatistas.
O intercâmbio foi uma iniciativa da Associação Pariri, que elaborou um projeto para que as guerreiras pudessem viajar e conhecer essa experiência zapatista. A Alessandra e a Maria Leusa visitaram, agora estou mudando de slide, elas visitaram o Centro Estadual de Línguas, Arte e Licenciatura Indígena em São Cristóbal de las Casas, que foi criado depois do Levante Zapatista, e conheceram o projeto de formação audiovisual indígena, que visa fortalecer a identidade étnica e a autorrepresentação dos povos indígenas. Nessa foto aqui de baixo, é um frame do filme da autodemarcação sendo exibido lá em Chiapas. As comunidades autônomas zapatistas adaptaram a tecnologia do vídeo como uma importante ferramenta para promover suas experiências de resistência e um veículo para enviar seus comunicados, né, para o exterior. A Promédios de Comunicação Comunitária é uma organização composta de realizadores de todo mundo que tem base em São Cristóbal de las Casas e forma os indígenas no uso de novas tecnologias audiovisuais. E um dos seus projetos é dedicado à formação de comunicadores indígenas com a intenção de reforçar a emancipação feminina na luta das comunidades zapatistas. A primeira oficina promovida pela Promédios aconteceu em 98, no Caracol de Morelia, que atualmente celebra os encontros Mulheres que Lutam. Esse ano, de 2020, um pouco antes da pandemia, vou passar o slide também, a Alessandra Corapi, ela voltou ao México para participar desse encontro, o 8º Encontro Continental de Mulheres Indígenas das Américas, mantendo esse vínculo com as mulheres indígenas mexicanas. A questão da autonomia é central para o coletivo audiovisual Munduruku. E, como, né, eu falei anteriormente, o primeiro vídeo que elas realizaram foi um registro da autodemarcação. E o segundo vídeo, depois de uma oficina que foi promovida pelo Greenpeace, é sobre a energia solar. Que esse tema do vídeo, energia solar na aldeia, é crucial na resistência contra as barragens e mostra a possibilidade concreta de autonomia energética como alternativa sustentável para a produção de energia verdadeiramente limpa. Lá, a comunicação das aldeias é abastecida por placas solares e as próprias câmeras e computadores das aldeias são recarregados com energia solar. E, então, eles têm essa parceria com o Greenpeace, né, o povo Munduruku, e depois dessa primeira oficina, que o Greenpeace promoveu lá, eles viram na realidade virtual um poderoso aliado para criar empatia e sensibilizar as pessoas para a luta Munduruku. Atualmente, os Munduruku resistem contra a mineração, mas eles têm também uma forte resistência contra as hidrelétricas. Tem 43 projetos de pequenas hidrelétricas a serem construídos no Rio Tapajós, e eles estão resistindo bravamente. É um dos últimos rios que não é barrado, né, dos grandes rios da Amazônia. Então, agora, deixa eu passar o slide aqui. Eles, com parceria com essa organização Desfiles e Alchemy VR, eles fizeram um filme em realidade virtual com essa câmera. E, como eu falei, é uma experiência multissensorial. Porque eles entram a estreia foi no Museu dos Correios em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eles entram nessa cápsula, e além da visão e da audição, que é normal em cápsulas de realidade virtual, ainda também foi desenvolvido outros sentidos, né? Um perfumista, ele desenvolveu fragrâncias amazônicas, como a colheita da mandioca, a floresta, então, e também tinham sensores para ter a sensação de brisa, de calor da Amazônia, cheiro do café, por exemplo. E essa experiência multissensorial foi premiada em vários festivais de documentário importantes, como o Sheffield, o Doc Festival,
E aí, uma das coisas que a gente se pergunta é se a perspectiva imersiva realmente pode provocar o aumento da empatia. Uma das críticas que se faz à realidade virtual é que ela não seria capaz de reproduzir a experiência interna. Mas a gente acredita que, nesses tempos, principalmente, né, que a gente está todo mundo no mundo virtual, atrás das suas telas, eu acho que pode ser um poderoso instrumento, como a exemplo dos zapatistas, que no começo da era digital sensibilizaram o mundo, né, através do cyberativismo, e, enfim, quanto tempo que eu tenho ainda, Cardes? Oi? Oi. O tempo que você precisar, ainda tem mais uns 4 minutos também. Tá. Então é isso. Estou um pouco desconcentrada, como eu disse, gente. Tudo bem. Mas é isso. A repercussão virtual tornou realidade essa rede de autonomia e resistência que se formou entre as mulheres zapatistas e as mulheres Munduruku da Amazônia brasileira. Aí, enfim, como último comentário, assim, principalmente agora, nessa época do Covid, esse instrumento do vídeo, o coletivo audiovisual do Munduruku também tem utilizado como para fazer os vídeos e divulgar a campanha Munduruku a vaquinha, né, no Catarse. Então, realmente a gente vê, e além disso, a gente vê a importância da comunicação para divulgar, né, inclusive não só externamente, divulgar as ameaças que eles têm sofrido, mas também nas próprias aldeias. Eles têm traduzido os comunicados, né, muitos indígenas não entendem bem o português, então eles traduzem as informações, né, dos cuidados com a pandemia para a língua Munduruku, e eles têm feito essa comunicação. Eu acho que é isso, depois a gente pode comentar mais no debate. Sim. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Camila, pela presença. E sua filhinha participou aí também, né, com você, da sua primeira live da vidinha dela. Daqui a pouco a gente volta, então. A Paula, eu vou chamar a Fernanda Ribeiro agora. Fernanda Salvo. Olá, Fernanda. Boa noite de novo. Fernanda vai apresentar o capítulo dela, Recompor o Presente, Montagem, História em a Nação que Não Esperou por Deus. Fique à vontade. Você vai ter 10 minutos. Quando o seu tempo estiver acabando, eu vou. Tá. Beleza, Carlos. Olha, gente, na verdade, isso é uma tentativa de interpretação de um filme, né? O filme da Lúcia Murat, que se chama A Nação que Não Esperou por Deus. E então o capítulo do livro né, que eu propus para o livro do Cine Cipó se chama Recompor o Presente, Montagem e História em A Nação que Não Esperou por Deus. Esse filme foi realizado pela Lúcia Murat em 2015, e na análise eu tentei esmiuçar a composição complexa que eu entendia, que eu percebia que constituía esse documentário, no entrelaçamento que ele propunha entre a experiência vivida, a experiência fílmica e a experiência histórica. Experiência vivida porque eu estou falando da experiência dos sujeitos filmados ali, né, que são os povos, a etnia Cadivel, que é a etnia lá do Mato Grosso do Sul. Eu vou falar de um pouquinho disso na frente, mas é só para justificar um pouco o que é essa ideia aqui de experiência vivida. Experiência fílmica, que é como eu via a maneira como a equipe de filmagem se relacionava com os indígenas, né, nesse encontro, nessa produção das imagens que redundou, né, que acabam redundando no filme, e a experiência histórica que o tempo inteiro era acionada, né, porque
quando a gente fala dessas lutas históricas e contemporâneas dos povos indígenas, evidentemente a experiência histórica vai estar implicada o tempo todo. Eu estava, então, interessada em observar nesse filme quais estratégias o documentário empregava para inscrever as dimensões, então, do presente, da memória e da história. Qual que é o tema exatamente do filme? O filme aborda o cotidiano desse povo Cadivel, que é uma etnia que se encontra no Mato Grosso do Sul. Eles têm uma história bonita, os Cadivel, eles são descendentes dos Guaicuru, né, que são os conhecidos, os famosos índios cavaleiros, os índios conhecidos pela sua bravura, né, pelo seu passado de glória. O Darcy Ribeiro estudou esses índios e ele conta, naquele livro A Nação Brasileira, ele conta que os Guaicuru tiveram um desempenho inigualável no enfrentamento aos europeus. Eles adotaram o cavalo e enfrentaram vigorosamente o invasor, infringindo-lhe derrotas e perdas que chegaram a ameaçar a expansão europeia. Pouco faltou para que eles exterminassem os espanhóis lá na fronteira com o Paraguai. Então, isso é interessante. Não que outras etnias não utilizassem o cavalo, elas utilizavam para agricultura, para deslocamento. Mas quem utilizou bem o cavalo como uma potência, assim, para os enfrentamentos da guerra foram os Guarani, que são os ascendentes desses Cadivel, que a gente vai encontrar agora no Mato Grosso do Sul. Atualmente, mais de 2.000 Cadivel vivem em 3 aldeias que fazem parte de uma reserva indígena que fica situada a 50 quilômetros da cidade de Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, né, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, as gravações desse filme, desse documentário, A Nação que Não Esperou por Deus, elas tiveram início em 2014, quando a Lúcia Mourá voltou à comunidade. Eu digo voltou porque 15 anos antes, ela tinha tido um primeiro contato com os Cadivel para filmar com eles um filme que chamou Brava Gente Brasileira, que ela retomava justamente esse passado guerreiro, esse passado de glória dos Cadivel, nesse enfrentamento com os espanhóis, né? Então, o filme era uma ficção, o Brava Gente Brasileira era uma ficção, um episódio que narrava esse episódio histórico ocorrido em 1778, na região do Pantanal, quando os antepassados dos Cadivel, ou seja, os Guaicuru, eles tiveram uma participação heróica contra os brancos. E aí, nessa ficção que a Lúcia Mourá faz, os próprios índios Cadivel do presente interpretam os seus antepassados. Pois bem, ela teve esse primeiro contato com eles e em 2014 ela volta para filmar A Nação que Não Esperou por Deus. Ela tinha um objetivo que era o que guiou, né, o que ia guiar esse documentário, que era perceber como que estavam os efeitos da televisão, da chegada da televisão, da luz elétrica na reserva. E também ela tinha curiosidade de saber como é que estava a questão da religião lá, né, com essa chegada muito forte, a presença muito forte da igreja evangélica, ela tinha conhecimento disso. Só que uma coisa precipitou uma outra forma de fazer esse filme, porque quando a Lúcia Mourá chega com a sua equipe, em 2014, na reserva, ela nota um acirramento muito forte do conflito pela demarcação de terras na região. Marcado, né, como a gente sabe dessa história do Mato Grosso do Sul, marcado fortemente por um ataque dos ruralistas, um ataque violento aos indígenas. Então, tudo indicava que um confronto com os fazendeiros era iminente, justamente porque os Cadivel haviam ocupado uma fazenda que faz parte de uma grande área em litígio, uma coisa que estava na justiça. Como informa o próprio documentário, as terras pertencem à reserva, segundo uma demarcação que foi feita em 1984. Mas os fazendeiros entraram na justiça contra a decisão e continuavam estabelecidos. Ou seja, tinha uma região, ela chega para fazer o documentário, tinha uma região em franca guerra, né? Essa guerra escondida que existe no Brasil, né? Dos ruralistas com esses indígenas. E eles, como eu disse, são 2.000, eles já não são mais aquela etnia cheia, né, tão povoada quanto antes. Então, eles estavam sendo ameaçados naquele momento. E aí ela muda o rumo do documentário, né? E aí eu digo no artigo que, por inscrever essa luta histórica e contemporânea, eu argumentei que esse se tornava um filme, então, necessário, porque ele se colocava como um lugar de renovada produção de sentido sobre a questão indígena no Brasil contemporâneo, né? Conferindo aos participantes do filme a oportunidade de narrar esse problema da disputa pelas terras a partir de seu ponto de vista, o
o que é uma coisa que a gente deve considerar, né? Porque a gente tem uma história toda narrada do ponto de vista oficial, quando vai falar das etnias, né, dos indígenas brasileiros. Aqui eu me aproximo até muito fortemente de um pensamento do Robert Stan e da Ella Shohat, porque eles propõem naquele livro Crítica da Imagem Eurocêntrica, quando eles colocam uma questão fundamental. Estou falando dessa questão do ponto de vista. Naquele livro, os autores indagam, no momento em que o pós-modernismo preconiza o fim das metanarrativas, no momento em que Francis Fukuyama proclama o fim da história, precisamente a narrativa de quem e a história de quem estão sendo declaradas finas. É uma excelente questão que os autores trazem nesse livro, né? Quer dizer, as narrativas que são findas, as narrativas pós-modernas que são findas, são as narrativas eurocêntricas, porque as narrativas nossas, dos nossos indígenas, por exemplo, elas não chegaram sequer a ser narradas, elas não chegaram sequer a ser contadas. Então, é nesse sentido que eu acho que o filme da Lúcia Murat inverte o jogo e propõe uma forma deles contarem, né? Só situando mais um pouquinho o pensamento do Robert Sanda e da Ella, eles falam assim, para além da imagem eurocêntrica, está em jogo uma outra forma de narrar, que não seria uma grande narrativa mestra anticolonial, não seria isso, mas seria uma narrativa composta por interpretações que não expressam mais uma verdade única, conforme o pensamento eurocêntrico, né? Mas está relacionada com formas políticas e estéticas de construção do coletivo. Então, a gente sabe que o audiovisual contemporâneo, essa luta pela estética e pela política contemporânea, ela passa por esse lugar, né, de construção de um coletivo, de um espaço coletivo, de democratização de vozes, né, diríamos. Então, se eu estou propondo isso para esse filme, né, se eu olhei para esse filme e pensei sobre isso, eu queria dizer como eu achei, como eu percebi que o filme agencia esse lugar de fala, ou pelo menos esse lugar, essa possibilidade de tomada de palavra pelos Cadivel. E eu cheguei à conclusão, né, na observação ao filme, que primeiramente ele faz isso pela forma como os cineastas preferem se encontrar com seus outros, que são os indígenas, né, porque trata-se de encontro de alteridade, cineastas brancos de classe média se encontrando com os índios, né. Então, eu coloco no primeiro tópico do meu artigo, assim, encontro entre outros, né? Então, esse encontro entre quem filma e quem é filmado. Então, nessa primeira sessão, eu abordo um pouco da forma de encontro ou da relação da equipe de cinema e dos sujeitos filmados. Destaco que o filme se vale de estratégias reflexivas que evitam a posição de recuo em relação ao universo narrado, preferindo corpo a corpo com os espaços e os personagens. Procedimento análogo é adotado na montagem, que deixa visíveis as marcas da filmagem. Ou seja, o documentário nega o distanciamento crítico, evidenciando a presença da equipe. No meu entendimento, essas escolhas demonstram que o filme pretende destronar o lugar de autoridade da instância de enunciação, para construir junto com seus personagens, ou seja, os Cadivel, o seu discurso. E essas são escolhas definitivas para a conformação da representação, pois no resultado é possível que os Cadivel compareçam no documentário como produtores de seu discurso, como sujeitos, e não somente como um objeto de um olhar do outro. Para tanto, a relação dialógica conformada entre observadores e observados se fez preponderante, ou seja, a maneira como os cineastas, né, a equipe de filmagem, preferiu se aproximar, abordar o universo narrado, e também como ela acionou recursos expressivos para figurar esse encontro, para representar esse encontro. Eu acho que isso foi definitivo para que os Cadivel pudessem tomar a palavra, né? E aí eu não posso entrar aqui nos exemplos e tal, mas no artigo mesmo tem a fala do cacique, as falas que eles trazem, a narrativa deles sobre essa questão da terra, né? Isso que é importante nesse filme, assim. Eles têm a oportunidade de contar essa terra em litígio, que está em luta, que eles estão lutando contra esses fazendeiros, eles têm condição de contar o seu ponto de vista, o ponto de vista dos seus antepassados, e retomar essa história, inclusive, a partir do mito, né, que é uma coisa super importante para a cosmologia indígena, né. Então, o filme tem esse mérito, né, ele traz essa possibilidade para que o outro, finalmente, né, irrompa e entre nesse lugar de que ele pode contar a sua própria história. Isso já é um alívio muito grande. Agora, como que eu achei que o filme nos fazia pensar as relações dessa narrativa com o presente histórico? Aí eu achei, na minha análise, que o gesto da montagem se fez fundamental.
Então, tem uma seção lá, acho que é a seção 2 do artigo, que eu falo o gesto crítico da montagem. Eu digo lá que, a partir das operações de colagem e corte, a montagem propõe novas possibilidades de leitura para as imagens. A intervenção da montagem está em justapor questões urgentes do presente aos arcaísmos, perspectiva que se acentua porque o documentário opta em reutilizar imagens do Brava Gente Brasileira. Então, o que se coloca aqui? A Lúcia Murat está fazendo um documentário no presente, né, no presente do filme, né, em 2014. Mas, ao mesmo tempo, para montar esse filme, ela busca imagens de arquivo que ela tinha do Brava Gente Brasileira. Então, vira uma outra coisa, né, essa junção de duas imagens de dois tempos, a imagem de arquivo com a imagem que está sendo filmada no presente, cria um outro conceito do que a gente está vendo. Então, na forma expressiva do documentário, esses registros se relacionam. Ora temos tomadas do presente, em que Lúcia Murat conversa com os Cadivel, ora temos imagens do Brava Gente Brasileira, que conformam a cena fílmica ao passado histórico. O efeito dessa operação é o diálogo de tempos e sentidos. Se o filme coloca em evidência a cultura ancestral dos Cadivel, né, a partir lá do Brava Gente Brasileiro, os gritos de guerra, a língua falada no idioma nativo, em imagens que evocam um passado de glórias, são exatamente esses elementos que, confrontados pela montagem ao cotidiano árduo que os indígenas enfrentam agora, né? Esse cotidiano árduo, que eles estão tendo que lutar pela terra, em que eles não têm condição de trabalho, um cotidiano muito brutalizado. Então, são essas imagens justapostas que exigem de nós, espectadores, um posicionamento crítico em relação àquilo que vemos. Eu digo que as imagens se prolongam e se completam, mas há uma mudança de tom. No presente, os índios já estão quase inteiramente exterminados. Entre o passado, que Brava Gente Brasileira encena, e o presente, que a nação que não esperou por Deus encena, existe um lapso temporal revelador dos efeitos da perversa engrenagem que massacrou por séculos os indígenas brasileiros. Se a realidade do passado foi de invasão, agressão física e violência epistêmica contra os povos originários, o quadro atual cifra os resquícios da investida aniquiladora do invasor. É nesse sentido que tomamos a montagem, né, do filme como um gesto crítico, que revela camadas de significados, evidenciando que, muitas vezes, a recomposição de elementos, sua correlação, torna-se a única forma de compreensão de certos processos da sociedade e da cultura. Em síntese, a montagem de A Nação que Não Esperou por Deus nos leva a compreender que a circunstância do primeiro contato entre colonizadores e povos indígenas no Brasil se atualiza sistematicamente, né? Então, deixa eu só olhar a tela aqui. Bom, o Carlos ainda não apareceu, então posso seguir mais um pouquinho. Reunidos, os registros conformam uma narrativa audiovisual sobre os Cadivel, que restitui a memória, mas também torna alguns campos opacos mais visíveis. Para o espectador, é tarefa quase impossível não estabelecer conexões entre a experiência vivida pelos índios no filme e os conflitos existentes no extracampo. A violência do colonizador é transplantada para a violência dos fazendeiros contra os índios na atualidade. Os ruralistas são os neocolonizadores, que impõem seu modelo de sociedade a um grupo desarmado e materialmente mais fraco. Precisamente porque a exploração e a perseguição ainda compõem um quadro sinistro na vida dos Cadivel, as imagens de A Nação que Não Esperou por Deus exigem de nós o esforço de lê-las em relação a tantas outras. Assistir às imagens do documentário é, pois, remexer uma temporalidade, escavar o passado, encontrar o gesto opressor do branco europeu que se perpetua no presente sob outros matizes. E aí eu me aproximo lá do pensamento do Didi Uberman, porque é ele que fala, né, que qualquer imagem, por si só, ela não significa, né, retomando aqui até literalmente, né, citando de Uberman, as imagens exigem de nós o esforço de uma arqueologia, sozinhas não dão muito a ver. O valor de conhecimento nunca está intrínseco a uma única imagem, trata-se, ao contrário, de pôr o múltiplo em movimento, de não isolar nada, de fazer surgir os hiatos e as analogias, as indeterminações e sobredeterminações em jogo nas imagens. E o que eu achava que o filme da Lúcia Murat conseguia, acionando essas imagens de arquivo, é nos levar a um passado heróico, mas que, confrontado ao presente, parece mais bruto ainda, né? Porque a montagem tem essa força lá nesse filme. Ela nos faz ir ao passado e voltar ao presente, e aí a gente, de certa maneira, pode ter elementos de comparação entre a fala desses índios agora e aquele momento do passado, em que eles tiveram um passado heróico. Eu acho que a primeira coisa é isso, né? A montagem tem
essa força no filme, considerando esse pensamento do Dilberman, né, que uma imagem nunca é lida sozinha, ela é lida em relação a alguma coisa. Outra coisa é que o filme nos remete para fora dele mesmo, né? E eu acho que por isso ele é político, porque ele consegue nos tirar de dentro só do filme, né? Do microcosmo do filme e nos transporta para essa difícil passagem, que é a passagem para o mundo, né? O mundo contemporâneo, o mundo histórico. Eu acho que a montagem no filme ela tem esse gesto criativo da montagem tem essa força. E um terceiro momento, eu falo também, além do gesto da montagem, um outro elemento que torna as imagens desse filme muito políticas é que ela filma o inimigo, né? Eu estou citando agora Como Filmar o Inimigo, é um ensaio do Comolli, né, do Jean-Louis Comolli, e ele diz que é preciso filmar o inimigo, é preciso dar corpo ao inimigo, é preciso filmar... Tá acabando, Carlos? Uhum. Então é isso, é basicamente isso. Para finalizar, era isso. Já estava finalizando mesmo, está dentro do tempo que eu pensei, mas só para finalizar esse pensamento como eu li, que é bem legal que ela faz isso também. Ela consegue filmar um encontro entre os indígenas e os ruralistas, né? Uma imagem rara, porque essas coisas são escondidas no Brasil, nesses encontros. E ela tem essa imagem. E aí ela mostra toda a retórica cínica do inimigo, né? Que é exatamente o que o Comolli está falando. Vamos filmar o inimigo, então, né? Mostrar o tanto que ele é perigoso. Eu acho que é um pouco o que o Vincent fez no Martírio, né? Ele mostrou muito os ruralistas, ele mostrou muito a retórica cínica do inimigo, para a gente saber onde a gente está pisando, né? Então, é essa minha contribuição e eu agradeço muito pela oportunidade, viu, Carlos? Nós que agradecemos, Fernando, sua presença, tanto no livro como aqui no lançamento. Fica aí que daqui a pouco a gente retoma novamente a conversa. Tá. Bom, convidar o Paulo agora. O Paulo é autor do capítulo Cinema Pataxó, Políticas de Memória, Arquivo e Revitalização Cultural. Bem-vindo, Paulo, e fique à vontade para conversar um pouquinho sobre o seu capítulo. Ok, boa noite a todos, a todas e a todos. Sou Paulo, trabalho aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui no extremo sul da Bahia, e esse capítulo ele fala um pouco do meu trabalho com o povo Pataxó, e o povo Pataxó de um dos territórios, né? O povo Pataxó está localizado em 3 territórios aqui no sul da Bahia, que é o território de Coroa Vermelha, o território de Barra Velha e o território Caipequi, que eu chamo de território de Cumuruxatiba, que é o que eu tenho pesquisado há 16 anos por aqui, estado com eles. E esse artigo, esse capítulo vai falar um pouco do povo Pataxó, né? O povo Pataxó, eles estão aqui nessa região do sul da Bahia, também estão em Minas Gerais, por conta de um movimento que a gente vem chamando de diáspora Pataxó, que foi o que os Pataxó chamam de Fogo de 51. Na verdade, foi uma invasão uma das últimas aldeias Pataxó aqui em Barra Velha, próxima a Caraíva, onde pistoleiros junto com a Polícia Militar do Prado, de Porto Seguro, invadiram a aldeia e acabaram com esse último aldeamento. E aí alguns Pataxó se espalharam para outros estados, construindo e territorializando outros espaços, como Minas Gerais, onde eles agora estão há mais de 6 décadas. Né? Então, os territórios são 3 territórios aqui no sul da Bahia, mais um território em Minas Gerais, com algumas 5 ou 6 aldeias. Né? Mas eu falo, sobretudo, dos Pataxó que estão aqui comigo, no extremo sul da Bahia, no território Caipequi, que nós temos trabalhado num projeto de pesquisa que se chama Paisagens Linguísticas na Revitalização do Pachorrã, que é a língua do povo Pataxó, nas aldeias Pataxó do território Caipequi, que são reflexões que surgiram junto ao programa também de Linguísticas e Línguas Indígenas do Museu Nacional, né, que eu faço parte, e a gente começou a pensar de como o povo Pataxó estava utilizando as produções audiovisuais para construir política de memória e arquivo, e também revitalização curricular e revitalização linguística e curricular a partir da escola. Né?
As primeiras experiências do povo Pataxó com produções audiovisuais surgiram ali com o apoio da ONG Tideuá. Eles criaram um programa, um projeto de trabalho com as aldeias de produção de curtas a partir de aparelhos celulares, smartphones, e aí começaram a pipocar nas comunidades, juntos com os jovens, sobretudo, algumas produções, alguns curtas, e é sobre esses curtas que eu acabo falando e me debruçando um pouco no artigo, né? Pequenos trabalhos que são feitos por jovens e professores em suas comunidades. Em 2017, o povo Pataxó tem um financiamento do Itaú Cultural e consegue produzir um grande documentário, que é o documentário Pachorrã, Língua de Guerreiro, que foi lançado em 2018, né? Foi lançado em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, né? E aí eu tenho percebido de como o povo Pataxó tem utilizado as produções audiovisuais, sobretudo nos últimos 10 anos aí, como uma política de memória, produzindo registro da memória do povo, né? O povo Pataxó ele tem estado o tempo todo produzindo registros dos idosos, que eles chamam de troncos velhos, né? Há uma preocupação o tempo todo em estar registrando o que esses velhos têm a dizer, o que esses velhos estão contando sobre as suas histórias linguísticas, suas histórias do território, né? Sobretudo porque o povo Pataxó está num processo de demarcação de um dos seus territórios, que é o território Caipequi. Então, as produções audiovisuais vêm sendo aliadas nessa luta de registro pelo território, em dar visibilidade às lutas do seu povo, em dar visibilidade à retomada de território, em dar visibilidade a reintegrações de posse que acontecem de uma hora para outra para com os seus territórios, né? Então, eu falo um pouco desse trabalho que eles vêm realizando, como essa produção audiovisual vem se colocando como uma política de memória e arquivo importante na comunidade, como essa política de memória e arquivo produzida pelo audiovisual se espraia pelas comunidades, e se espraia pelas comunidades, se tornando também um material pedagógico que passa a ser utilizado pela escola, né? E também passa a ser utilizado fora dessa escola também, tornando-se um instrumento de cyberativismo, né? Então, o tempo todo, os jovens Pataxó, sobretudo os jovens, eles estão com pequenas câmeras nas mãos, com pequenos aparelhos celulares, produzindo e registrando o tempo todo as dinâmicas e os cotidianos de suas comunidades, mesmo sem intenções de que essas produções virem curtas ou virem longas, enfim, mas eles estão o tempo todo produzindo isso e lançando na mídia, lançando no Facebook, produzindo arquivos, e em algum momento aparece um financiamento ou outro, e eles conseguem rever essas publicações que eles fizeram e utilizar em documentários, em outros trabalhos, como foi feito com o documentário Pachorrã, Língua de Guerreiro, que utilizou algumas pequenas produções que o Pataxó já estavam fazendo anos atrás, né? É interessante pensar também que, recentemente, nos últimos 3 anos, o povo Pataxó tem estado no intercâmbio constante com o povo Machacali. Na verdade, esse intercâmbio ele é retomado, né, porque viajantes que passaram aqui pelo o que hoje é o sul, o extremo sul da Bahia, como o Maximiliano, por exemplo, ele vai dizer do contato e do intercâmbio que o povo Machacali sempre fez com o povo Pataxó, e esses intercâmbios agora, nos últimos 3, 4 anos, vêm sendo retomados, né? Então, o povo Pataxó tem retomado intercâmbios, produzindo encontros de revitalização linguística com o povo Machacali. Os Machacali têm vindo para o território Pataxó, e os Pataxó têm ido também para os territórios Machacali, e produzido encontros de revitalização linguística, uma vez que o Pachorrã, que é a língua do povo Pataxó, pertence ao mesmo tronco linguístico, que é o tronco Macro-G, e a família Machacali, que é a mesma família Machacali da língua Machacali. Então, tem palavras que se aproximam entre o Pachorrã e o Machacali. Então, eles têm realizado esses encontros e, consequentemente, esses encontros também acabam se tornando produções audiovisuais, uma vez que a produção audiovisual Machacali, a produção cinematográfica Machacali já está mais consolidada, já tem vários filmes produzidos pela Sueli, por aí, pelo seu companheiro, né? Tenho pensado também
a partir desse contato com o povo Machacali, né, de como os Pataxó têm utilizado o cinema como forma de inteiramento linguístico, né? E esse inteiramento linguístico aí é um verbo utilizado pelos mais velhos das comunidades, né? Eles, desde a década de 90, eles estão em processo de retomada da língua, e quando a gente vê as gravações dos mais velhos, os mais velhos vão dizendo que é preciso inteirar a língua, né? É preciso produzir um vocabulário que dê funcionalidade a essa língua que está aí circulando pelas comunidades. E o povo pataxó tem utilizado o cinema como uma política de inteiramento dessa língua, né? Então, o tempo todo eles estão gravando para produzir memória, produzir arquivo e inteirar essa língua para que essa língua tenha uma funcionalidade maior em suas comunidades, também se tornando material pedagógico, didático, para ser utilizado nas escolas, nas aulas de Pachorrã. E aí eu tenho pensado um pouco esse cinema pataxó dentro dessas redes de paisagens políticas, né, que têm sido entrelaçadas com vários agenciamentos, né, distintos agenciamentos, e esses distintos agenciamentos a partir desse cinema têm estado entrelaçado com demandas territoriais, demandas educacionais, demandas de gênero, demandas linguísticas e entre outras que circulam aí nessas produções, né? Que eu venho julgando que são paisagens de uma política também decolonial, construída a partir de técnicas audiovisuais interculturalizadas por essas estéticas e por esses olhares pataxó, né? Eu venho percebido, por exemplo, que o povo pataxó tem construído uma produção audiovisual pautada em suas dinâmicas cotidianas, né? É uma produção audiovisual que se apresenta e está presente na escola como uma proposta de uma didática decolonial também, né? E que vem sendo utilizada não só pelas escolas indígenas, mas também pelas escolas não indígenas da região, uma vez que esses pequenos curtas circulam aí pelos educadores indígenas e não indígenas, né, circulando fora, e que tem sido uma tecnopolítica de militância muito importante, né, uma tecnopolítica de militância que denuncia e que produz um ativismo que se reelabora o tempo todo numa invenção e na produção de ficções culturais, né? Então, é um pouco do que eu venho pensando e fazendo aqui com o povo pataxó. No mais, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Mas eu acho que a gente pode estar conversando um pouco depois sobre essas produções e agradeço pelo trabalho, pela proposta. Obrigado, Paulo, pela exposição. Parabéns e também pelas pesquisas. Bom, a gente retoma agora para mais uma rodada. Se alguém quiser complementar alguma coisa, se alguém dos espectadores quiserem perguntar também, só postar um comentário aí que a gente lê a pergunta. Bom, um comentário para Camila, o Deleuze, ele fala que mais importante do que o direito é a produção da jurisprudência. Eu gosto muito desse pensamento assim, do Deleuze, e eu sempre associo isso as retomadas, né, a autodemarcação, as ocupações urbanas também, as ocupações rurais, de uma, porque o direito à terra, por exemplo, no caso de uma ocupação por moradia, né, a Constituição garante o direito à propriedade, mas ela também diz que toda terra que não cumpre a função social pode ser desapropriada para fins de reforma agrária, né? Então, no caso dos indígenas também tem toda uma legislação específica, na medida em que o Estado não quer fazer cumprir, né? No momento que os indígenas assumem esse poder de demarcar essa própria terra é muito importante. Quando eles fazem um filme sobre isso é muito inspirador, né? Porque a resistência se torna imagem, né? E ela pode ser compartilhada também por outros caminhos, outros meios, outros lugares, e com certeza vão inspirar outras lutas também, né? Uhum. E... Pode. Não, agradeço o seu comentário.
realmente, esse filme foi realizado antes deles irem para Chiapas pela primeira vez, tanto que eles exibiram o filme lá, mas a gente nota que depois que elas voltaram, as mulheres do Munduruku incorporaram muito esse conceito de autonomia nos discursos delas. Então, assim, em todos os discursos está muito presente isso, assim, e agora, mais que nunca, né, com esse governo que a gente tem, essa consciência de que não dá para esperar, né, por nada numa política pública, até mesmo saúde autônoma, como a exemplo das comunidades zapatistas. Agora, na pandemia, elas estavam organizando oficinas de fazer sabão para ter mais condições no meio da pandemia, e a importância da comunicação para essa comunicação interna e externa. Assim. E é bem interessante ver o trabalho dele. É um desafio. Desculpa. É um desafio duplo, né, que os mundurucus estão tomando para si, que é um da autodemarcação e o outro de entrar para o cinema, assim, né, de adquirir o fazer cinematográfico, né, com o intuito de compartilhar essa luta, né. Isso é muito importante, assim, e nas comunidades, aldeias, quilombos que eu circulei, eu noto, assim, um desejo deles, nessas comunidades, de compartilharem, né, suas narrativas, para fazer frente à historiografia oficial e também para que a história dela seja conhecida, porque nos livros de colégio, assim, quando a gente estudou, antes da Lei 10.613, se não me engano, que institui o ensino da história afro-brasileira nas escolas, aí depois foi substituído por uma que institui o ensino da história indígena também, junto com a afro-brasileira. Na nossa época de ensino médio, assim, a gente aprendia que tinha havido o quilombo de Palmares e que ele tinha sido destruído, né? E não se falava mais em quilombo. Tanto é que quando eu tive conhecimento, assim, de um quilombo que existia ainda, foi os Calungos, eu já tinha 20 anos na época, e aí foi um contato real, assim, com alguém que já tinha ido lá nos Calungas, que veio suprir uma lacuna que veio desde a época da escola, né? Que para mim os quilombos, e para a maioria dos brasileiros, quilombo era algo que já não existiam mais, né? E eu acho que essa experiência também do cinema, eu tive uma experiência bem interessante, onde eu passei o filme do Vídeo nas Aldeias, das Crianças de Kipeng para o Mundo, num cineclube, numa biblioteca comunitária para umas 10, 15 crianças. Eu liguei o telão no muro da rua, a gente assistiu, e as crianças ficaram admiradas, assim, que elas estavam vendo imagens de indígenas pela primeira vez, né? E vieram me perguntar se os indígenas existiam ainda. Eu falei que sim, falei que eu conhecia alguns, falei do Ailton Krenak, que eles olharam para mim assim com o olho arregalado. Olha, ele conhece um indígena, já tem um amigo indígena e tal. Mas é o poder do cinema, né? Aquele dia ali as crianças descobriram que existem outras crianças como elas, estão no território indígena, né? São de uma etnia. E aí eu acho que esse pensamento um pouco se liga com o texto da Fernanda, assim, né, me lembrou um pensamento do Lopes Jadê, que ele fala que o capital ele promove as mais diversas formas de desterritorialização, porque o capital ele só promove os fluxos de mercadoria e serviços, né, ele não cria um vínculo com o território. Mas ao mesmo tempo que ele promove essa desterritorialização, num vetor contrário, ele gera também, são gerados movimentos de reterritorialização, né? E isso foi uma temática comum, assim, nos capítulos de hoje, né? Movimentos em busca do território. Território em sua forma ampla de concepção, né? Tanto da terra, quanto das relações estabelecidas com a terra, com o idioma ativo e tudo mais, né? E o cinema como um forte instrumento de talvez a gente possa falar de uma mediação, né? Dessas imagens dos que estão fora desses territórios com os que estão dentro, né? E não sei, Fernando, você quer comentar alguma coisa assim, nesse sentido?
Eu falaria desse encontro final, que eu disse que não daria para eu falar muito, mas você toca nessa questão do território, né? Porque é interessante quando os índios se reúnem com os brancos, com os ruralistas, e os ruralistas o tempo inteiro querem apartar a diferença. Nós somos iguais, nós somos irmãos, todo mundo aqui quer chegar a um acordo de paz. E eles desconsiderando, talvez, a questão essencial, né? Assim, o pressuposto de tudo, que para o indígena a terra não é uma questão de dinheiro, né? E para eles então assim, eles partem do pressuposto fundamental errado, né? Estão partindo do lugar errado para fazer a discussão, porque teria que se rediscutir o que é a terra para aquelas pessoas nativas que acreditam que a terra é delas, porque essa é a narrativa dos ancestrais delas. Nós já estávamos aqui quando eles chegaram, né? E os brancos o tempo inteiro com a sua retórica: não, nós somos iguais, nós somos irmãos, a gente tem que dar as mãos, fazer um acordo de paz, o interesse é comum, passando por cima daquilo que é essencial, né? Considerar a diferença, não esconder a diferença. Existe uma diferença fundamental de pensamento, a maneira como um encara a terra e como o outro encara a terra, né? E eu acho que passa por isso que você falou, da questão do capitalismo, da territorialização e da desterritorialização, e a maneira como as pessoas concebem a terra também. Eu acho que é isso. Legal. E, Paulo, é muito interessante, assim, essas produções, né, e o fato de elas estarem sendo utilizadas nas escolas indígenas e nas não indígenas também. E você poderia comentar um pouco mais, talvez, sobre esses filmes, se eles estão disponíveis na internet também, se você tem notícias se eles estão sendo utilizados em escolas fora da região aí, você teria essas informações? Sim, como eu tenho trabalhado com formação de professores indígenas, né? Eu trabalho na licenciatura intercultural indígena Tupiniquim Guarani, no Espírito Santo, e também na licenciatura intercultural aqui na Bahia, com os povos da Bahia. A gente percebe, por exemplo, como essas produções acabam circulando muito entre esses professores de diferentes povos, né? E tem circulado, sobretudo, como possibilidades pedagógicas de trabalho. Por exemplo, quando eu apresento as produções audiovisuais Pataxó para os Guarani, por exemplo, que tem um trabalho com audiovisual também bem mais profundo, né? Acabam surgindo ideias e intercâmbios de produções entre uns e outros, uma vez que esse olhar, essa perspectiva de produção de um povo para o outro se modifica o tempo todo, é diferente o tempo todo, né? Então, por exemplo, a gente tem com produção de curtas de animação sendo produzida por professoras Pataxó, como por exemplo a Arissana, que ano retrasado ganhou o prêmio Pipa, né, de artes aqui, e que tem produzido com sua irmã, Anari Pataxó, junto ao Laboratório Audiovisual da UFPA, pequenos curtas que circulam pelas comunidades, utilizando esses trabalhos, esses desenhos da Arissana, e de como isso chega para outras comunidades indígenas, como comunidades Guarani, que tem a sua língua uma certa funcionalidade, e que também chegam para comunidades Tupiniquim, por exemplo, que estão em processo de retomada do Tupi, e passam a ser possibilidades pedagógicas de trabalho também com esses vídeos, né? Os Tupiniquim, por exemplo, têm produzido novelas para a revitalização da língua tupi, por exemplo, né? Você joga no YouTube novelas Tupiniquim, você vai ver várias novelas que são produzidas por comunidades Tupiniquim e que estão lá no YouTube circulando, produzindo políticas de memória, políticas de arquivo e políticas também de revitalização e retomada de línguas que são ditas mortas por alguns especialistas, por alguns linguistas, né? E que eles estão mostrando aí que a língua está circulando inclusive nas produções audiovisuais. E com a Lei 11.645, que você acabou de dizer aí, que substituiu a Lei 10.659 de 2003, né? Esses materiais passam a ser também possibilidades pedagógicas de aplicação dessa lei, né? Que já está aí há mais de 10 anos, já está aí há 12 anos, e que tem uma lacuna de produções de materiais didáticos para as escolas não indígenas, que vem sendo preenchida com essas produções, com esses curtas que estão aí circulando
e estão alojados, sobretudo, no YouTube. Né? Se você jogar no YouTube, tipo Mãe da Lua e Bacurau, você vai encontrar lá essa produção do Povo Pataxó. Né? Se jogar no YouTube A Lenda do Monte Pascoal, também você vai encontrar lá essas produções. Essas produções acabam circulando e produzindo visibilidade à luta desses povos que aí estão, né? E se tratando de povos do Nordeste, é importante dizer que há uma invisibilização desses povos, né? Até a década de 90, esses povos eram tidos como povos extintos, né? É na década de 90 que vai surgir uma etnologia dos índios misturados, e a antropologia brasileira vai reconhecer que há povo indígena no Nordeste, né? E a partir daí rever os seus estudos para com esses povos. O Daci vai passar aqui, por exemplo, no início da década de 50 e vai dizer que há Pataxó, depois ele passa no fim da década de 50 e já vai dizer no seu livro que o povo Pataxó é extinto. Né? Então, como um povo que foi dito extinto pela antropologia brasileira, tem construído muitas produções, tem retomado línguas, tem retomado territórios, e hoje é o 10º maior povo, né, do Brasil. Né? Então, são coisas que eles têm produzido, e têm produzido, sobretudo, a partir de produções audiovisuais. Maravilha. Muito importante esse trabalho, principalmente os que são voltados para as crianças, né? Porque os adultos, depois que estão tortos, já era, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, em formas de chegar nas crianças. Eu sempre organizei assim, sessões para as crianças, e agora vou começar um festival de cinema exclusivo voltado para as crianças também. Então, vou procurar esses curtas aí que você mencionou. Bom, gente, acho que a gente pode caminhar para uma rodada de considerações finais, talvez, se alguém quiser complementar alguma questão também. Então a gente pode ter uma rodada de considerações finais e partir para o encerramento assim, da noite de hoje. Quer começar, Camila, com alguma falinha final? Acho que só reforçar, né, que é um momento muito delicado para a luta Munduruku, e eles estão com essa campanha, aceitando doações. Depois eu posso divulgar o link aqui, que é importante até para a autonomia das realizações audiovisuais. Eles já têm, né, câmera, computador, mas é um momento que as pessoas não estão podendo se encontrar, então eles estão com uma campanha no Catarse, e acho que toda ajuda é bem-vinda, assim, né? Mais isso que eu queria falar. Vou compartilhar o link aqui no chat. Estou sem microfone. O link é o Catarse do Mundukuru contra a Covid-19? Pode deixar que eu compartilho aqui. Beleza, manda aí. E aí, Fernanda, alguma consideração eu final? acho que na minha consideração final, eu acho que é só ressaltar a importância dessa iniciativa, de escutar o pessoal, de ter, mesmo com tempos tão difíceis, resistido junto com vocês, com o livro, assim. Eu acho que é isso, eu acho que o momento é difícil, mas tem pequenas alegrias, não é, Carlos? Então, essa foi uma delas, assim, esses lugares de resistência, esses lugares de invenção, esses lugares que a gente se encontra, cria coisas comuns, né? Importante escutar o trabalho. O colega está lá no sul da Bahia, né? Muito legal. E eu acho que é isso. Eu acho que a fala seria mais nesse sentido, assim, para fechar, abrindo para uma positividade, né? Uma alegria de estar aqui com vocês. Então, é meu agradecimento, tá? E meus parabéns, viu, Carlos? Ao Wagner também. O terceiro organizador eu não conheço, mas o Wagner eu conheço. E, assim, fiquei super feliz de participar com vocês disso, viu? Era isso mais que eu tenho para dizer. Poxa, muito obrigado, Fernanda. O terceiro organizador é o Paulo Eméritas. Vou agradecer aos dois companheiros aí de jornada, claro. Paulo e Wagner. Claro. E aí, Paulo, então, umas considerações finais?
Eu também tenho a agradecer, eu acho que o momento pede, sobretudo, mais produções audiovisuais em comunidades indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, né? Essas comunidades tradicionais têm percebido a possibilidade das suas questões terem uma maior visibilidade, né? E eu acredito que a gente deve o tempo todo estar apoiando isso, né? Claro que o momento político não está propício para financiamentos, para apoios, enfim, mas acredito na potencialidade dessas produções, acredito sobretudo na potencialidade dessas produções na construção de um cyberativismo, sobretudo nesse momento que a gente não consegue estar nas comunidades, eles também não conseguem sair das comunidades por conta da pandemia, né? O povo Pataxó, por exemplo, está produzindo pequenos vídeos com os mais velhos das comunidades, são vídeos curtos de 5 minutos, e que esses vídeos também têm circulado para outros povos, né? Ido para o Xingu, por exemplo, e esses vídeos têm conversado um com os outros. Então, eu acredito que a produção audiovisual ela pode ser, né, uma possibilidade de encurtar distâncias, de construir empatia, de construir afetos, de construir resistência e militância nesse momento que a gente está vivendo, né? Então é isso, e obrigado pela proposta, obrigado pelos aprendizados que as colegas também puderam partilhar comigo hoje. Maravilha, eu vou aproveitar o espaço para comunicar também que a gente tem uma mostra de filmes do cinema dos quilombos. A gente vai exibir 6 curtas realizados por quilombolas a partir de sábado, e inclusive o lançamento do Nove Águas, que foi um curta-metragem produzido no Quilombo dos Marques, uma ficção, a partir de um ciclo de oficinas. O curta passou por vários festivais brasileiros, alguns do exterior, e sábado a gente vai abrir o link dele na internet, definitivamente. Então, vamos ter uma live com os moradores do Quilombo para comemorar esse dia e comemorar a abertura da mostra também, que está sendo construída a partir de uma pesquisa e levantamento dessas produções de Quilombo, e também a partir de um chamado aberto em fluxo contínuo, onde os realizadores e realizadoras quilombolas ou não quilombolas antirracistas aliados na luta podem escrever suas produções. Bom, gente, muito obrigado, Camila, Fernanda, Paulo, pela presença, pela participação no livro. E estamos juntos aí. Precisando de Sindicipol, contem com a gente. Obrigada a você, Carlos. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchauzinho, boa noite. Boa noite.